Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias do diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima, o canal no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 90.500 inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. Logo espero a gente vai chegar à marca dos 100 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês que assistem aqui o podcast e acessam também as nossas redes sociais e o próprio portal de notícias. Hoje comigo aqui um programa muito especial. Eu recebo a Mena Ferraz, ela que é uma das principais pessoas aqui relacionadas à saúde de Rio Preto, a saúde de Rio Preto que pulsa, né, que é muito desenvolvida, é referência no país, e você, Amena, tem a sua contribuição, um tijolinho ali para que isso aconteça e seja uma realidade aqui na região de Rio Preto e também no país como um todo, né? Meu muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Rodrigo, que bom estar aqui também, experimentando aqui esse lugar aqui com você, muito bom. Bacana. Amena, você estava me contando, você foi funcionária da Secretaria de Saúde por mais de 25 anos e agora você se afastou. Por que você tomou essa decisão tão importante na sua vida, né? Eu tenho uma longa jornada aí nesse caminho, né? 25 anos aí completei agora em 2024. Eu comecei no SUS, né, a gente chama o Sistema Único de Saúde, com 18 anos. Fiz ontem 44 anos e eu comecei como agente administrativo, né, no Sistema Único de Saúde, atendendo numa unidade básica de saúde, que era lá no Jaguaré, na antiga unidade básica de saúde do Jaguaré. E eu cheguei como assessora de saúde na Secretaria Municipal de Saúde, agora completei aqui agora 25 anos e por N questões, né, também buscando outros desafios, eu fiz um pedido de licença e aí também quis fazer esse movimento da licença partidária, né, buscando aí a candidatura de vereança. Legal, você é pré-candidata a vereadora, é um ato de coragem, Amena, sair da zona de conforto. Você como funcionária pública, né? A mulher na política, a gente sabe o quanto que é desafiador. E para você é isso mesmo, buscar novos ares, buscar esse desafio. O que te motiva, o que te motivou a entrar na política? Você se filiou ao PSDB e é pré-candidata a vereadora. A partir do dia 16 agora começa já a campanha. Foi uma decisão fácil ou não? Eu acho que nunca é uma decisão fácil. Mas é um desafio como, né, acho que minha vida toda sempre teve vários desafios. Mas estar nesse lugar enquanto mulher, né, pensar, né, o que é a mulher na política. Primeiro que a mulher, ela há pouco tempo, ela está presente na política, né? A gente pensa, a gente está na política há pouco tempo, 90 anos a gente está presente na política como eleitora. Então, se a gente pensar o que é, né, qual que é o nosso papel? A mulher, ela tem um papel muito importante, né, na política. A gente precisa compreender qual é o papel dessa mulher, né? Há sempre uma disputa, né? Que em muitos lugares a gente diz assim, a mulher quer ficar à frente, né, do lugar do homem. Não, a mulher ela quer estar junto com os homens, mas ela precisa estar, preciso compreender que ela está muito distante dos homens, né? Então a gente precisa fazer esse lugar da defesa. Hoje, nos lugares de poder, né, nos lugares da defesa, a mulher está muito distante.
né? Então, quando a gente olha para os espaços, a mulher não ocupa esses lugares. Então, a gente busca, sim, que as mulheres estejam nesses lugares. Quando a gente olha para, por exemplo, a Câmara de Vereadores aqui em São José do Rio Preto, nós temos entre os 17 vereadores, 2 mulheres ocupando a vereança. É preciso que mais mulheres estejam ocupando esse lugar. Por quê? Para que as mulheres tenham outros olhares, né? Para que elas façam a defesa do lugar, né? Na perspectiva da mulher, mas na perspectiva da sociedade, né? Nesse lugar. E dentro da saúde, a gente tem um olhar, né? Por exemplo, quem cuida ainda tem esse olhar muito claro que a mulher está num lugar de cuidadora dentro da sociedade. E é preciso que a gente mude essa condição, né? Então é importante que a mulher encontre outros espaços, né? Então é importante essa ocupação da sociedade feminina. Então tem essa importância. E eu me propus, junto com outras mulheres, que a gente ocupe esse lugar, né? É um desafio imenso, né? Dar a cara a tapa, que a gente diz, né? Mas eu estou aqui buscando esse lugar, né? E eu não tenho medo, né? Ainda que é um grande desafio, eu estou aqui com muita tranquilidade para fazer isso. Amena, são 23 cadeiras, saímos de 17 para 23 cadeiras, e 8 novos vereadores que teremos por conta de que, além de quem eventualmente possa perder a reeleição, nós temos 2 vagas, o vereador Jean Charles não disputa e o vereador Fábio Marcondes vai ser vice em outra chapa de prefeito, né? Então a gente vê que é um campo aberto. Exato. Depende do que para conquistar essa vaga? Do que eu tenho aprendido, né, bastante, né, é um lugar muito novo, né, a disputa, né, desse lugar da vereança, né, mas eu entendo que é do diálogo, né, então a gente tem que buscar essa conversa eu estou entendendo muito que o voto ele não tem dono, né, isso que eu tenho escutado bastante, o voto ele não tem dono, mas ele tem que ser conversado. Quando é que a gente vai conversar? Ele vai ser conversado com as pessoas, né? A gente vai conversar e dialogar com as pessoas. Primeiro, eu vou ter que dialogar, né? É isso que eu tenho feito com as pessoas, conversado a partir daquilo que eu tenho, o meu lugar, né? Então o lugar da saúde, o lugar do idoso, que são áreas que eu tenho conversado bastante, o lugar da mulher, entendendo com as pessoas quais são as suas necessidades, né? O que é a sua necessidade, quais são as possibilidades que o vereador tem de possibilidade de conversar do seu lugar de vereança, qual é a negociação que é possível ser feito na cadeira, e aí o diálogo que é permeável, né? Mas é aquele que é feito casa a casa, né? Então eu entendo que essa é uma conversa que é feito casa a casa, voto por voto, então é uma conversa muito 1 a 1, né? Então assim, é um trabalho exaustivo, né? Então assim, o voto, ele não é um voto das redes sociais apenas, né? Então assim, a gente trabalha muito hoje com as redes sociais, acho que é um trabalho muito novo esse, né? A gente tem espaços hoje, né, de grupos, WhatsApp, né, que a gente negocia, conversa, mas ele precisa ser muito no 1 a 1, né, quando a gente conversa muito no olho com as pessoas precisam disso, elas precisam ter a confiança de que elas estão votando em alguém que ela vai ter um espaço aberto para conversar. Sim, né? Você tá falando não, a gente, lógico, a gente sabe que pedido de voto explícito só a partir do dia 16, sim, né? Você está falando como é que vai ser feita a sua campanha lá na frente. E lógico que você, resumindo aí, é muita sola de sapato e convencimento, né? Sangue, sangue, suor e sola de sapato. É essa preparação após o dia 16 aí. Sim. E dentro dessa perspectiva, Amena, quais são suas principais bandeiras? O que você acha que, dentro do seu conhecimento, que é vasto na área de saúde, é lógico que vereadora de Rio Preto tem que saber um pouquinho de cada área, né? Na assistência social, no transporte coletivo, transporte urbano, na questão da mobilidade urbana também vai ser muito importante a atuação, e a atuação como um todo o território de Rio Preto. Igual você falou, os bairros não têm porteira. Não tem. O eleitorado está
vai ser uma discussão que vai ser feita na cidade, muito aqui nesse ambiente do podcast. A gente quer o bem da cidade, os melhores nomes, né? Aqueles que podem conduzir aí da melhor maneira os próximos 4 anos da cidade. E dentro dessa perspectiva, o que você tem a oferecer dentro das suas propostas? O vereador, né, ele é o vereador da cidade, né, ele fala pela cidade, então entre as várias demandas que essa cidade tem, mas claro que cada um tem o seu eixo, né, a sua área de atuação, por isso que ele tem muito, ele também, o vereador, ele não é um ser criado, né, ele não é criado naquele momento, né, ele tem uma história, aonde ele é trabalhado naquele momento, né? Ele não cai, né? Por isso que o eleitor, ele reconhece muito isso, né? Ele não se cria um vereador, né? Um projeto de vereador, né? Ele tem uma história, e eu entendo que essa minha história de 25 anos, ela vem da saúde, né? Onde eu nasci, né? Então a minha criação, ela veio da saúde, onde eu me formei na saúde pública, toda a minha história foi da saúde pública, eu sou bióloga de formação e eu dediquei toda a minha área na saúde pública, no Sistema Único de Saúde, onde foi minha atuação junto com os agentes comunitários, com os profissionais da área da saúde, né? Então toda essa área de atuação dentro da vigilância em saúde, da atenção primária, nesse sistema. Essa é a minha área de atuação, né? Então, se você me perguntar que saúde é essa, né? Essa saúde que eu acredito na saúde que tem uma ligação, né? Uma saúde que é da área da promoção à saúde, então é uma saúde que não é apenas a saúde medicamentosa, não é uma saúde baseada na consulta e na saúde baseada só no exame, mas é uma saúde que é uma saúde mais ampla, é uma saúde que está garantida sim, com um sistema habitacional, né? Uma saúde que está ligada se as pessoas têm onde morar, é uma saúde que está ligada se ela tem um transporte adequado, é uma saúde que está ligada se ela tem uma área de lazer. Então, ela é essa saúde mais ampla. Água de qualidade. Essa é a saúde que a gente pensa, né? Então, assim, eu tenho acesso à unidade básica de saúde, é uma saúde, né? É esse status. Então, isso é saúde, mas é essa saúde mais ampliada, percebe? Então eu preciso compreender se esse munícipe tem acesso a todo esse status que essa cidade oferece. Então isso para mim é saúde. Então eu preciso entender se ele tem acesso a tudo isso para saber se isso é saúde, se essa pessoa tem saúde adequada a esse lugar. Sim. A Amênia, nesses 25 anos, teve alguma passagem, alguma situação que te marcou, você profissionalmente, pessoalmente, que você falou, nossa, isso eu vou levar para minha vida? Acho que tem várias coisas, né, assim, tem vários momentos, né, tem um momento que eu me lembro muito, há muitos anos atrás, aqui em Rio Preto a gente não tínhamos os agentes comunitários de saúde, essas pessoas que vão às casas, na verdade a gente tinha poucas equipes. Tinham 2 equipes só, que era na UBS de Talhados e na UBS de Schmidt. E o que a gente tinha eram os agentes de endemia, né, que era o controle da dengue. E em algum momento, acho que foi isso em 2003, 2004, a gente resolveu expandir as unidades de saúde da família e a gente transformou os agentes da dengue em agentes da saúde da família. E a gente fez um grande encontro desses agentes e transformou todos eles em saúde da família. Então a gente transferiu os agentes para os locais de moradia, para onde eles moravam, perto das UBSs. E eu lembro que foi um encontro, tinham mais de 200 pessoas, e a gente fez uma transferência das pessoas para perto das UBSs. E era uma coisa muito nova, então eu me lembro que foi um evento de um grande chororô. Olha como era louco, né? Assim, porque a gente foi transferir as pessoas para perto da área que ele morava. E naquele momento foi tão assim assustador para as pessoas, porque elas não queriam morar, elas não queriam trabalhar perto das suas BSs. Naquele momento elas não queriam, elas queriam ficar onde elas estavam. Então foi um evento assim meio caótico, né? E naquele momento elas não queriam. E eu me lembro de uma agente que ela falou assim para mim, eu encontrei com ela esses dias e ela falou assim, eu não quero, né? Porque eu tenho uma filha pequena e ela estuda
perto de uma escola, ela estuda perto da escola onde eu trabalho hoje, e eu quero ficar nessa unidade, porque ela trabalha, eu trabalho perto dessa escola e eu preciso ficar lá. E eu falei assim, não, tudo bem, fica aqui até até se ajeitar e você termina o ano, né? Ela termina o ano lá. E ela falou, então tá bom, eu vou ficar aqui, né, até terminar. E aí eu me encontrei com ela esses dias e ela falou assim, olha, foi a melhor coisa, né, que eu pude ouvir, né? E você teve essa tranquilidade para fazer isso, mesmo dentro de uma nova organização, você teve tranquilidade para fazer isso, para que eu pudesse me reorganizar naquele tempo. E a questão é essa, assim, a gente precisa entender que mesmo dentro de um processo de gestão, a gente precisa acolher as necessidades das pessoas. A gestão precisa ser feita, mas a gente precisa entender a necessidade das pessoas no momento delas. E foi feito isso, e depois no ano seguinte a gente fez a transferência e tudo bem. E logo em seguida as pessoas entenderam qual era o motivo, que era morar perto do trabalho era muito melhor para elas e para o serviço. Por quê? Porque a ideia de que o agente comunitário morasse perto da sua área de moradia era entender melhor as necessidades das pessoas. E que hoje, isso inclusive para o Ministério da Saúde, é o que o Ministério da Saúde propõe, né? Então isso foi uma ideia revolucionária, que foi feito lá atrás, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente fez um passo na frente, né? Isso foi uma coisa que a gente entendeu como prioritário. Isso que eu acho que foi uma ideia, e mais recentemente foi a história com o Covid, né? Que foi algo que acho que ninguém viveu, né, no mundo. E particularmente eu fiquei ali entre todo mundo na secretaria, a gente se dividiu, né? Se reorganizou, e eu fiquei com uma responsabilidade de organizar o setor especificamente do trabalho com os idosos, com as casas de repouso, as ILPIs, né, que é as instituições de longa permanência de cuidado à pessoa idosa, e com o trabalho das 4 casas de repouso aqui em Rio Preto, que são as filantrópicas. A gente teve um trabalho tão, ainda que muito difícil, nosso trabalho foi muito gratificante, que a gente teve um trabalho muito interessante, né, na resposta, que ainda que muito difícil, os resultados foram muito interessantes no cuidado a essa população, né? Ainda que muito difícil, a nossa resposta foi muito positiva, né, na sobrevida das pessoas que a gente teve lá, né? Então isso foi muito importante para nós, né? Foi algo gratificante. Sim. Amena, por que o PSDB? O PSDB foi assim, eu nunca fui partidarizada, ainda que sempre estive próximo à questão da política pública. E imagina o assédio em cima de um quadro como você. Conhece a secretaria como ninguém, né, de saúde. Sim. Internamente. Muitos partidos devem ter feito convite, mas você optou pelo PSDB. Sim, nesse momento ainda mais da política, né, e aí o movimento de fazer as políticas, né, a cota, e eu acho que é importante a gente dizer aqui, Rodrigo, assim, até para fazer um momento aqui, a cota não é uma cota de gênero feminino, ela é uma cota de gênero, né? Eu quero só reforçar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que é cota de gênero feminino, né? Quem dera tivesse um partido ao contrário, né? Que tivesse mais mulheres do que homens, mas a gente não completa nunca o número de mulheres, né? E aí a gente fica lá com um número de homens a mais e um número de mulheres a menos, né? Quem sabe ainda a gente vai completar ainda um partido com um número a mais de mulheres. E nessa período eleitoral, muitos partidos vieram fazer contato comigo para que eu pudesse, né, compor aí o quadro, mas eu fiz contato, né, com vários partidos, e especificamente, né, então o candidato também, né, candidato aqui, né, o pré-candidato Renato, né, também fez contato, me convidou. Vereador Renato Pupo. Renato Pupo, então, né, me convidou, ele era desse partido, me convidou, e eu fiz, né, eu queria registrar que eu fiz muitas leituras, eu não entrei num partido sem conhecer, eu fiz muitas leituras do estatuto, de todos os partidos que me convidaram, eu quis entender o que propunha os partidos, eu fui conhecer as histórias dos partidos, de onde eles nasceram, né? Eu queria entender essa história, assim, o que tinha, de onde que vinha o partido, né? Entender como é que vinha,
Para onde que nascia? Porque eu tenho muito esse lugar da história. Como eu venho da saúde pública, a história, para mim, ela é muito importante. E o PSDB, ele casou muito bem comigo, né? Ele tem uma história, né? Ele tem esse lugar da social-democrata, né? Ele me traz ele me deixa num lugar confortável, no sentido de que ele dialoga com nenhum lugar das extremidades, né? Ainda mais no momento que a gente vive uma polarização no país, né? De cá e de lá. Ele vem para trazer um lugar mais do diálogo, né? Então, assim, eu acho que quando eu conheci o seu Manuel, né, que é o presidente do partido aqui em Rio Preto. Manuel Gonçalves, secretário de Habitação. Manuel Gonçalves, ele é uma figura muito tranquila, né? Assim, uma pessoa que faz uma conversa, assim, que te deixa muito confortável mesmo, né? Assim, te fala de um lugar do partido, assim, que fala assim, vem compor o partido, né? Ele fala assim, o partido precisa agregar pessoas, né? Precisa reconstruir esse lugar do partido em Rio Preto, precisa crescer, né? Numa perspectiva não para esta eleição apenas, mas numa perspectiva de um projeto. E é esse lugar que me fez bancar a manter um projeto dentro do PSDB. Não é apenas para a eleição de 2024, é numa perspectiva de um projeto. Foi por isso que eu banquei ficar no PSDB. Você, logicamente, é a primeira pessoa que me falou que escolheu o partido, não pelas suas pessoas que estão lá, mas sim por sua questão ideológica. Eu nunca ouvi falar que alguém buscou o partido lendo os estatutos, o que deveria ser o convencional, não é. E por isso que muita gente teve problema aí. Nós tivemos, inclusive, casos de vereador que quase não conseguiu legenda, justamente por escolher o partido de qualquer jeito. Uhum. Não é o seu caso, né, Amena? Você está entrando na política pela porta da frente, né, meu? Isso que te é uma satisfação de ver assim, pessoas como você, de ter a coragem de entrar na política, né? Porque é um mundo, e você vai ver mais à frente, porque na eleição, você já deve ter o gostinho, o quanto que é difícil, é complicado, né, a política, né? Fazer a boa política nem sempre não é todo mundo que está bem intencionado, né? Dizem que nem tudo é boa intenção, né? Mas talvez deveria ser, né, esse caminho. A gente precisaria olhar um pouco para esse lugar, né? Porque qual é o lugar que a gente está falando, né? E quando eu fui olhar um pouco para isso, também pensei que a gente deveria ter menos partidos, né, no Brasil, né, estudando um pouco as ciências políticas, a gente deveria ter menos partidos nesse Brasil, né? Para que a gente tem tantas divisões partidárias? Qual que é o interesse? Tem muitos interesses nesse lugar, claro. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque aí há uma transição tão grande nessa lógica, né, partidária entre as pessoas. E a gente precisa ter um pouco mais clareza sobre isso, né? O que é que se quer nessa variedade de partidos sobre isso. E aí eu acho que a gente eu fiquei muito confortável sobre isso. E aí outra questão é assim, eu fui também me aprofundar um pouco sobre o PSDB Mulher, né? Quem é que está lá no PSDB Mulher? Que mulheres são essas? Se elas falam da mesma linguagem que eu, né? Dos mesmos princípios que eu. Claro, gente, né? Assim, vai ter muita coisa, né, Rodrigo, que a gente vai encontrar em qualquer lugar, né? Em qualquer partido, que vai estar falando muito fora, né? Em qualquer lugar. Mas também vai ter muita gente falando muito próximo. A convergência é um ponto, né? Então, a presidente do PSDB Mulher do Estado, ela fala muito próximo do que eu penso. Quem ela? Edna, que é de Araraquara. Ela fala muito próximo do que eu penso, né? Então, assim, eu também me senti um lugar muito confortável
né? Então, assim, você faz parte hoje hoje, do PSDB. né, eu assumi junto aqui com as mulheres aqui de Rio Preto, a gente montou a comissão inicialmente, né, um processo para a gente fazer o PSDB Mulher, e a gente montou aqui em Rio Preto esse movimento exatamente com o objetivo também de que a gente possa crescer em São José do Rio Preto esse movimento, que a gente possa trazer novas mulheres, para que a gente possa movimentar São José do Rio Preto também com o objetivo de fazer um projeto em Rio Preto. Isso é uma referência, né? Não só aquilo que você falou, a construção a médio e longo prazo, né? Não uma questão pontual para disputar uma eleição, porque é uma primeira experiência. Você vai ver que não é fácil. Você já viu o gostinho da convenção, né? Isso. Você, inclusive, o PSDB é um partido que está no leque de alianças do deputado estadual Itamar Borges, que é pré-candidato do MDB, que foi aprovado em convenção, inclusive, junto com o PSDB, né? E você estava me contando que você participou já de alguns momentos, de alguns atos da própria pré-candidatura do Itamar. Qual foi a sua contribuição na construção dessa pré-candidatura? Eu conheci o deputado Itamar Borges antes mesmo de sair como candidata, como pré-candidata. Eu fui convidada, né, indicada por outros movimentos, pelo grupo da CIP, né, e outras pessoas. Fui convidada a conhecer o Itamar Borges, e aí ele me convidou, né, e a gente se conheceu para entender um pouco melhor da área da saúde, né. Ele queria entender um pouco melhor da área da saúde na minha perspectiva. Né, ele disse que eu tinha sido indicada para falar sobre saúde, porque sabia um pouco também da cidade, né, numa outra ideia, e aí pude contribuir um pouco com o plano do Itamar, né, com o plano da área da saúde, o plano de governo da área da saúde. Então eu também fico muito contente por ter participado desse movimento. Por quê? Porque eu tenho uma contribuição com esse plano exatamente naquilo que eu acredito que é a atenção primária. Né? Então eu me sinto ter contribuído com o plano do Itamar na área da saúde me dá uma credibilidade, tanto com o Itamar, e me dá uma credibilidade no sentido de falar assim, eu acredito mais ainda no candidato Itamar. Sim, e a sua contribuição foi incluída no plano de governo final. Qual foi ela? Qual foi? Dá um exemplo. Exatamente apostar na atenção primária. O que é a atenção primária? Né? O que a gente acredita? O que é a atenção? Quando eu falo atenção primária, é o vulgo postinho de saúde que a população fala, né? O que é falar de postinho de saúde, Rodrigo? É ampliar o cuidado no postinho de saúde que a população fala. O que é ampliar o cuidado? A gente precisa entender que nós, eu, você e nós aqui, estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, é fato. E a gente precisa cuidar da nossa saúde. Nós vamos morrer mais velhos. E esse morrer mais velhos, nós vamos morrer com mais doenças crônicas não transmissíveis. Nós vamos morrer com mais hipertensos, diabéticos, asmáticos. É aquela doença que não se transmite, né? E não cura, que hoje não tem cura. Hoje, na data de hoje, não tem cura, por exemplo, uma hipertensão. Mas que tem cuidados, né? E que se a gente cuidar ao longo do tempo, nós vamos viver mais e melhor. E esse cuidado a gente não cuida lá no pronto-socorro, a gente não cuida na emergência, a gente não cuida na UPA, a gente cuida na unidade básica de saúde, lá no postinho de saúde. Então a gente precisa melhorar esse cuidado lá nessa unidade de saúde, na unidade de atenção primária. E para isso a gente precisa qualificar melhor esse cuidado, a gente precisa ampliar esse cuidado lá, a gente precisa ter mais cuidados, seja ampliar os horários dessa unidade básica de saúde, ter mais unidades de saúde nos lugares que a gente precisa ter mais unidades, né, em bairros que a população precise, ter mais equipes de saúde. Então, quando eu falo de equipe, é equipes ampliadas, médicos, nutricionistas, psicólogos, para atender essa população que vai precisar desse cuidado. Então existe toda uma normativa para esse cuidado de saúde. Então a gente precisa olhar para esse serviço. Então esse é um modelo. Outros modelos que a gente tem que está inserido nisso é a promoção. Né? Então a gente vai ter a promoção do cuidado à saúde, que está vinculado a isso. Então é o que a gente chama de modelo de atenção ao cuidado. Sim. Nós não podemos deixar de citar, Mena, um nome importante também hoje no PSDB de Rio Preto,
que é o Beto Perosa, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. O quanto que ele é importante, foi importante na composição da chapa de proporcional de vereadores do PSDB e para você também, nessa sua nova jornada, nessa sua nova empreitada? O Beto também, ele é a pessoa-chave aí, né, no sentido de que também... Muito dos bastidores, já teve aqui nessa cadeira, ele movimenta muitos bastidores, chegou a ser cotado até como vice. Do Itamar, né? Acabou por uma questão partidária, o PSD indicou até o médico, você deve conhecer o Dr. José Luiz Crivelin, que é ex-presidente da Unimed, como vice na chapa do Itamar, mas o Beto foi ali cotado muito fortemente nas costuras de bastidores, e não seria nenhuma surpresa se fosse o nome escolhido, né? Sim. Por que, Amena? O Beto é uma figura importante no campo municipal, mas no campo nacional e internacionalmente, né? Quando a gente vai falar com o Beto, ele está fazendo toda uma articulação internacional para o Brasil, né? Hoje ele está fazendo todas essas amarrações, né? Eu conheci o Beto, né, dentro do PSDB, e ele tem apostado muito ele fez toda uma recomposição do PSDB aqui, exatamente na proposta dessa recomposição do partido. Então ele junto com o seu Manuel, essa proposta de recompor o PSDB, né, nesse projeto a longo prazo. O Beto, ele tem sido uma figura importantíssima, né, na alocação da chapa, né, na composição da chapa, na escolha das pessoas, na proposição, né, de figuras da chapa e exatamente na propulsão dessas pessoas, né? Então acho que ele tem sido uma cabeça importante. Tenho certeza que ele tem sido essa pessoa muito importante aí nessa costura do PSDB Rio Preto. Sim, é um dos grandes motivadores, né, do pessoal que acompanha a chapa do PSDB, que foi ali um pessoal que foi um partido que sofreu muito, a gente sabe, né, num passado recente, e agora está fazendo um trabalho de reconstrução mesmo, né? O Beto, né, diferente de mim que cheguei agora, o Beto, ele é PSDB desde criancinha, né? Então ele recompõe de fato o PSDB, né? Ele tem esse papel de refazer todo o PSDB e reconstruir o PSDB, né? Agora com uma nova composição. Então ele tem um papel de grandiosidade aqui dentro do partido. Quem acha que o partido é um patinho feio da turma aí que está concorrendo, abre o olho, né? Não é bem assim, né? Abre o olho, fica esperto que a gente está chegando. Tá certo. Mena, a gente se reencontrou recentemente lá na sede da OAB aqui de Rio Preto. Estava sendo ali apresentado o projeto da governança colaborativa. E você, para minha surpresa, quase zero, você estava falando sobre a questão da saúde num projeto que foi apresentado para o futuro da cidade, as propostas que o grupo de estudo realizou recentemente e foi entregue cada pré-candidato a prefeito, que estavam todos lá, os 6 candidatos, pré-candidatos a prefeitos estavam lá, receberam uma cópia desse projeto. O que é essa questão da governança colaborativa? Foram meses debatendo, né, discutindo a cidade. De que forma você participou disso e qual que é a relevância dessa atividade para o município, que inclusive engloba em propostas para os próximos anos, né? É importante isso, Rodrigo, porque assim, até para dizer que a gente não nasce do nada, né? Assim, saúde... Ninguém é candidato de si mesmo, por exemplo, exato, né? Assim, são algumas coisas que tem um processo, né? Exato, né? Assim, a gente trabalha em um espaço, mas a gente está ocupando vários outros espaços há muito tempo, né? Então, assim, eu estou lá na prefeitura há 25 anos, mas ocupando outros espaços de forma voluntária e dedicando tempo para a cidade, porque eu acredito nessa cidade de verdade, né? E eu me dedico para ela... não por um projeto de ser vereadora ou não, mas porque eu acredito para essa cidade
para mim individualmente, para os meus filhos, para minha família, e para esta cidade, né? Porque eu de fato moro aqui, acredito nessa cidade, né? Então a gente vai se envolvendo nessa cidade há muito tempo, em muitos lugares. Então, por exemplo, a governança colaborativa, ela nasce há anos atrás, num projeto anterior que se chamava Fórum de Sustentabilidade, que a gente nasceu, acho que, sei lá, uns 6 anos atrás, num movimento pequenininho, com muitas pessoas que foram se envolvendo, que a gente queria discutir a cidade em vários espaços. Aí nasceu lá na CIRP como um espaço que foi aberto, e a gente queria envolver várias instituições. E mais recentemente a gente foi dando um corpo a ela, que nasce como cara de governança colaborativa, e a gente foi envolvendo as instituições. Então tem várias instituições, universidades, clubes de Rotary, institutos maiores, vários participam dela, e a gente foi agregando essas instituições e foram representadas, né, por várias pessoas. Então as instituições foram sendo representadas e a gente foi dando um corpo para ela, e por muitos movimentos a gente foi tendo uma metodologia amparada por uma assessoria aí, e ela foi criando um corpo e criou, né, entre várias as situações, ela foi criada para que a gente pensasse Rio Preto para 30 anos. E numa dessas etapas foi pensada Rio Preto para que a gente pudesse pensar para os possíveis candidatáveis aí algumas metas nos seus 14 eixos. Então a gente pensou saúde, educação, mobilidade, inovação, né, tecnologia, e a gente pensou segurança pública. Então são 14 eixos que a gente pensou, alguns desafios. Então a gente chamou a população, né, criou aí um eixo, um workshop, e a gente abriu para que as pessoas pensassem, né, propusesse aí alguns desafios. Foram feitos vários e a gente selecionou 3 de cada um dos eixos, e aí foi feito grupos de trabalhos, porque eram muitos, e aí 3 eixos, para que em cada 3 desafios de cada eixo, para que a gente pudesse trabalhar esses eixos e fosse detalhado em indicadores e metas, para que a gente pudesse esmiuçar melhor e entregasse isso numa agenda para esses possíveis, né, para esses candidatáveis aí a prefeito, que foi o material que foi entregue nesse dia aí lá na OAB. Então foi esse trabalho que foi feito para que então a governança possa acompanhar de forma mais, vou dizer assim, mais metodologicamente, esse, então, candidato que será eleito de forma mais organizada. A sociedade vai acompanhar porque todos eles assumiram o compromisso de incorporar isso no seu plano de governo. Acompanhar e cobrar a implantação das propostas. Acompanhar, né? E cobrar. No seu caso, você falou sobre especificamente a saúde. Sobre a saúde, exatamente. Na saúde, o que o grupo de trabalho colocou lá? Exatamente, né? Então, ampliar os horários das unidades básicas de saúde, que é esse exatamente das unidades básicas. O outro, que mudasse, né, o modelo das doenças crônicas, do cuidado das doenças crônicas, inclusive da saúde mental. A gente precisa lembrar que depois do Covid, saúde mental tem sido um dos maiores problemas, já era um grande problema. Depois do Covid, saúde mental explodiu na nossa população de um modo geral, mundial, né? Isso não mudou em São José do Rio Preto, é um grande problema, tem sido uma demanda crescente, então a gente precisa olhar para isso. Nossa população está em sofrimento, e isso tem respondido na questão do uso de medicação, de N coisas, e a gente precisa olhar para essa população. E um terceiro eixo é a questão da inovação tecnológica, como é que a gente usa a tecnologia dentro da saúde. E aí tudo isso se olhou não só para a saúde pública, mas também para a questão da saúde privada. A gente sabe que Rio Preto tem um número grande de população que usa a saúde privada em Rio Preto. A gente é um polo tecnológico, né? Um eixo da saúde privada. E essa população, muitas vezes, é uma população mista entre saúde pública e saúde privada. E isso precisa se conectar, porque as informações, elas são duplas, elas precisam se conversar. Então a gente precisa fazer essa conexão dos dados. Sim.
Muito se fala nessa questão, você falou, a população está em sofrimento, né? E uma questão tem que levar para você, Amanda, e é preocupante, por exemplo, a falta de políticas públicas para alguns setores específicos, como é o caso dos autistas, né? Os pais que têm filhos autistas, e a grande preocupação deles, por exemplo, quando a gente está envelhecendo, igual você falou, lógico que as crianças também. Sim. E os pais, o pior medo de uma mãe que tem um filho autista é quando ela não estiver presente. Exato. E a falta é até nos bastidores a gente não tinha falado sobre isso, me ocorreu agora, da falta de políticas públicas para esse segmento específico, mas de outros também, né? Como fazer? É desafiador esse tipo de debate, né? A gente sabe também que é uma preocupação do Ministério Público, enfim. E o que fazer nesses casos? Então, quando a gente olha para a perspectiva do envelhecimento, né? Assim, uma cidade amiga da população idosa, né? Uma cidade amiga do idoso, ela olha para essa perspectiva, né? O que é que a gente faz com a população que está envelhecendo e essa população está lá? Eu me lembro que há algum tempo atrás, eu conversei com um técnico da APAI, que trabalha na APAI, e ele me trazia essa demanda. Também, né? Porque ele trabalha com pessoas lá na APAI e ele falava assim, eu tenho uma questão séria, porque eu estou com pessoas hoje com 50 anos, os pais estão falecendo e eu estou com essas pessoas aqui, o que eu vou fazer com elas, né? O que eu converso? E eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. E é fato, como é que a gente vai cuidar dessas pessoas? A gente precisa ampliar esse diálogo. Manter a qualidade de vida. Exato, né? Porque assim, é fato, nós estamos envelhecendo, ponto. Nós somos todos, estamos envelhecendo, só que a gente não está abrindo esse diálogo. A gente está esquecendo de conversar sobre isso. A questão é, estamos envelhecendo, vamos envelhecer mais. Vamos, ponto. A questão, com qual qualidade? Mais qualidade. Também é fato. A que horas nós vamos conversar sobre isso? Nós precisamos conversar sobre isso, porque todo mundo vai envelhecer. E a gente precisa ampliar esse fato. E aí as políticas públicas têm que estar preparadas sobre isso. Só que a gente não dá para parar o trem, não dá para parar o trem e arrumar a casa. O trem está andando e a gente precisa conversar sobre isso e arrumar as políticas públicas. E as políticas públicas precisam estar preparadas. E que políticas públicas? A política de saúde, ela precisa estar preparada para dar conta de responder às necessidades da população idosa. Que população idosa? A população idosa que está envelhecendo com qualidade e a população idosa que não está envelhecendo com qualidade. A política de assistência social que dá conta de envelhecer com condição e a que não dá conta de envelhecer com condição, a política habitacional, porque a política habitacional tem que pensar que habitação que ela está ofertando para a população idosa, porque não dá mais para pensar habitação padrão, porque eu estou indo pensar uma habitação para a população que está envelhecendo. Não dá mais para eu pensar em habitação com uma casa com uma porta de 90 de uma largura de 90, eu tenho que pensar com uma habitação adaptada, inclusive para uma cadeira de roda. Eu tenho que pensar uma habitação que caiba uma cama numa outra condição. Eu tenho que pensar numa outra condição já. Eu tenho que pensar numa outra perspectiva. Eu tenho que pensar numa condição, numa política de transporte que dê conta de assistir uma população idosa que tenha uma dificuldade de mobilidade e que não consegue acessar uma plataforma, por exemplo, de um transporte público que não é aquela, por exemplo, do ônibus, que está tão alta. Ela precisa estar numa mesma altura do acesso da calçada, por exemplo, né? Então eu preciso começar e rápido olhar para essa cidade. Por isso que o projeto Cidade Amiga do Idoso, ele olha para 8 eixos, inclusive população com outras características. O autista vai estar nesse lugar, né? A população com deficiências vai estar nessa outra perspectiva. A gente precisa olhar e conversar sobre isso para poder achar soluções para essas pessoas. E muito dessas soluções se passa por onde? Pela Câmara de Rio Preto, pelas propostas dos vereadores, e é por isso que a sua candidatura, sua pré-candidatura é tão importante quanto todas as outras que tem, mas tem esse viés, que tem esse olhar
para esse tipo de situação que muitas vezes é invisível à sociedade como um todo. E você tem essa perspectiva e está propondo atuação nesse nicho que ninguém está olhando, né? Eu tenho dito, Rodrigo, assim, que a solução, ela está no diálogo. Porque a solução, eu até tenho um dos vídeos que está aqui, dos meus vídeos lá do Instagram, ele fala assim, a solução está nas pessoas. Porque são as pessoas que vivem as demandas que vão trazer a solução. Eu não vivo essa solução, essa demanda. Eu não tenho a solução para essa demanda. Mas se eu conversar com quem vive, vai me trazer a solução junto com o outro e a gente vai achar a solução para trazer essa proposta e buscar a solução. Porque o outro também já viveu isso e vai ter. E a gente vai achar essa resposta para trazer o projeto e achar a melhor forma. E eu vou dizer outra coisa, Rodrigo, assim, a resposta, ela vai ter que ser feita entre o poder público e a sociedade civil, né? Nem tudo o poder público vai dar conta, nem tudo o poder público vai dar conta. A sociedade civil, ela também vai ter que estar nesse movimento para trazer a resposta, porque se a gente achar que só o poder público vai ter a resposta, a gente não vai dar conta. A gente precisa unir esse movimento, senão a gente não vai dar conta enquanto sociedade. Sim, é um olhar muito para frente, muito para o futuro, que está aí. Já chegou. Já chegou. E a gente sabe que é uma preocupação. A gente está vivenciando alguns pedidos de socorro mesmo das pessoas, né? E a gente tem que ter esse olhar para todos, né? A gente tem 80 mil pessoas com mais de 60 anos em Rio Preto. 60 anos, antigamente eram pessoas velhas. Hoje, 60 anos são pessoas altamente ativas, né? Mas a gente sabe que a necessidade é muito grande. Há uma diferença enorme entre pessoas com 60 anos, com qualidade de vida, e há uma diferença enorme entre pessoas com 60 anos com uma vulnerabilidade social. Então a gente precisa identificar essas condições para atuar rapidamente e melhorar a condição de vida dessas pessoas, e diminuir a necessidade que elas vão ter, né? Então a gente precisa agir rápido enquanto Estado, enquanto sociedade. Tá certo. Olha, Amena, você viu como corre rápido o nosso podcast? É porque tem muita coisa para fazer. Eu agradeço demais a tua vinda aqui, topar esse desafio de falar sobre as políticas públicas, igual você falou, dar cara para bater, porque a saúde, quem está nela, quem usa, acaba sendo vidraça, né? É vidraça, com certeza. O tempo todo, mas tem que ter coragem, igual você falou, que você está disposta a encarar esse desafio. E olha, se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que querem contribuir de alguma forma para essas questões que a gente colocou aqui é a sua câmera, aqui, ó, você pode deixar. Como faz para as pessoas que querem colaborar, contribuir com propostas ou entrar em contato com você para falar, ter uma ideia sobre o que vocês discutiram lá no podcast, como elas podem fazer? A sua câmera é essa daqui, ó. Rodrigo, eu tô com, assim, hoje o acesso, né, a rede social com maior acesso é o Instagram, né? Hoje o nosso maior acesso é o Instagram, inclusive depois que a gente profissionalizou aí o Instagram, inclusive as minhas redes sociais, né, tá com muito acesso. Minha rede social é o @amena_ferraz. Eu fico disponível para a população, para quem tiver com vontade de falar, de conversar. Respondo rápido. É você mesmo que acessa. Eu mesmo que acesso. Não são assessores. Não são assessores, sou eu mesmo que respondo. Só não consigo responder na hora que eu estou dando aula, né? Eu dou aula também numa universidade aqui em Rio Preto, mas eu respondo rápido para quem tiver com vontade de conversar. Também posso deixar meu celular para quem quiser conversar. Vou deixar aqui meu celular, é 99106-1064, para quem quiser conversar. Também ligo, também atendo e posso conversar com vocês. Legal. Amena, agradeço demais sua presença aqui no Diário do Rodrigo Lima. Sinta-se à vontade para retornar quando você quiser. A gente vai estar cobrindo as eleições aqui em Rio Preto e debatendo. Acho que a melhor forma da gente resolver os problemas é no diálogo, conversando com as pessoas, levantando os problemas, as demandas que a sociedade tem como um todo, que acho que é o nosso papel quanto jornalista, como candidata a vereadora,
pré-candidata a vereadora, porque a gente sabe que nós temos muito trabalho pela frente e vai ser uma disputa eleitoral pesada. Você está preparada? Porque vai ser, olha, pelo nível das candidaturas a prefeito aí, a gente só espera que se mantenha também o nível das propostas, né? Que fique só nas propostas, que não vamos ter aí uma guerra, né? As pessoas não são inimigas na política, são adversários, né? Isso. É bom a gente sempre enfatizar isso, né, Amena? Eu acho que a ideia é lembrar que a gente está num propósito que é a cidade, e são as pessoas. A gente não está aqui para disputar uma guerra, a gente está aqui para disputar um espaço para defender as melhores ideias e defender o munícipe de Rio Preto. Tá certo. Depois da sua colocação, agradeço demais a sua presença. E olha, e agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui com a Amena Ferraz, ela que é candidata a vereadora aí pelo PSDB. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal!